Olá, estamos de volta com Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. E pode nos assistir nos canais 19 e 53.1 na internet pelo rtv.net.br ou então na live no Facebook, é só procurar RTV Criciúma. A gente está no ar no oferecimento de Oral Sim, 3045-7777. Esse telefone está na sua tela, também é o WhatsApp, é só você adicionar e tirar todas as suas dúvidas. Também está conosco o Estúdio de Beleza, Tati Amandio de Sara. O WhatsApp também na sua tela, você pode adicionar, conversar com as meninas, tirar as dúvidas. Também está conosco o curso de moda do Senac, que todas as semanas traz uma dica bem legal sobre o curso, sobre o universo da moda. Móveis Correia Bac com dicas de arquitetura, design de interiores e decoração. E também a Marzane Sara, que me veste no dia de hoje. Mas agora a gente vai falar sobre cuidados, proteção com as crianças. Eu recebo aqui a Fernanda Maia, que é coordenadora de proteção social especial aqui da Ciência Social de Criciúma. Ela também é psicóloga, especialista em SUAS. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre que cuidados que a gente precisa ter com as crianças e adolescentes e como que a gente exerce esses cuidados. Fernanda, bem-vinda, bom dia. Obrigada, muito obrigada. Quando a gente fala de crianças e adolescentes em situação de risco, essas situações elas podem ser as mais diversas, né? Exatamente, né? Hoje nós temos na Secretaria de Assistência Social os atendimentos voltados a crianças e adolescentes que atendem justamente esse público, né? Crianças e adolescentes que estão em situação de violação de direitos. E quando a gente fala de violência contra criança e adolescente, volta-se tanto a violência física, que é a mais conhecida, porque deixa marcas, né, no corpo, mas também nós temos a violência psicológica, que são falas, né, formas como os adultos acabam, às vezes, se voltando à criança, que são marcas que deixam, às vezes, até para a própria vida adulta, posteriormente. Temos a negligência, que é quando a gente não tem os cuidados mínimos, aqueles direitos básicos, desde alimentação, cuidados com a rotina de uma criança, o acesso à escola, né, quando esses genitores acabam faltando com essas questões básicas, né, para garantir o bem-estar da criança e adolescente, e situações mais extremas como a violência sexual, que são, né, atos que a gente hoje tem casos, em muitos casos no município, diríamos que a maior parte dos casos de violência contra criança e adolescente estão na esfera ainda de violência sexual e violência física, e principalmente a sexual porque é algo ainda muito que fica restrito, né, dentro da situação, que muitas vezes não aparece, né, não aparece aí na comunidade, não aparece em outros espaços que não a vida privada apenas. Fernanda, quando vocês fazem esse atendimento, né, uma criança, um adolescente está tendo seu direito violado, como é que chega essa informação para vocês, né? Como é que vocês chegam até essa criança, esse adolescente que precisa desse atendimento? Certo, então um dos principais canais é o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar aí é um órgão que atende o município inteiro. Hoje nós temos 2 grupos de conselheiros tutelares e que recebem essas notícias através aí do 0800, do próprio Disque 100, que é um canal de ouvidoria que é nacional. E, ao mesmo tempo que essas situações também chegam diretamente ao nosso Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS. Esse é o órgão, o serviço responsável hoje pelo atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência aqui no município de Criciúma, através da Secretaria de Assistência Social. Mas geralmente é por uma denúncia de um terceiro, assim? Exatamente. Normalmente é algum familiar, vizinho ou pessoa próxima a essa criança. Também recebemos da própria rede de atendimento, aí que a gente pode colocar como tanto os agentes comunitários, professores, quem atende essa criança, né, na comunidade. Quando a gente fala de criança, Fernanda, é muito importante que o adulto saiba que essa criança, dificilmente ela vai falar, ela vai procurar ajuda, ela vai dizer, professora, está acontecendo isso na minha casa. Tem que ser sinais que são percebidos e esses adultos que acompanham essa criança têm que ter um olhar assim muito cuidadoso, né? Perfeito. Por isso que a gente está trabalhando nesse sentido, de conseguir pensar em capacitar todos esses técnicos que nós temos hoje na rede de atendimento. Porque se a gente pensar aí em sistema de garantias de direitos da criança
criança e adolescente, nós temos pessoas, tanto os professores, agentes comunitários, os próprios assistentes sociais e psicólogos que trabalham nos nossos centros de referência de assistência social, que é a prevenção, próprios profissionais dentro da delegacia da criança e adolescente, todos esses profissionais precisam estar preparados para que quando receba esse tipo de notificação ou perceba alguns indícios dessas violências, possam estar fazendo os encaminhamentos corretos. Há um tempo atrás a gente ouvia, quando se falava em violência contra a criança, muitas pessoas dizendo assim, mas será que ela está realmente tendo certeza do que ela está falando, né? Se a criança, às vezes, ela fantasia muitas coisas, a criança, às vezes, se confunde. Esse tipo de pensamento, a gente já está deixando de lado e realmente considerando e valorizando aquilo que aquela criança está expondo de alguma forma, Fernanda? Exatamente. A gente sempre tem que considerar, quando matéria é criança e adolescente, que elas estão numa fase de desenvolvimento, né? E que a mentalidade, a forma de consciência e percepção de tudo não é que nem de um adulto, certo? Então, para uma criança, por exemplo, trazer um conteúdo de uma violência sexual, dificilmente é algo da imaginação. É algo que ela ou está presenciando, assim como uma questão de violência física. Só que quando a gente percebe, por exemplo, é quando a criança está agressiva. É quando ela já está apresentando aquele comportamento agressivo. Então, é algo que você percebe que supera mesmo a fala da criança. Muito no comportamento da criança pode se observar. Mas quem tem esse papel de realmente fazer essa perícia, avaliar se isso é real ou não, é a própria delegacia da criança. E lá nós temos profissionais competentes para isso, como os psicólogos. Então, nesse tipo de caso, a população em geral tem que compreender que a fala da criança tem que ser levada em consideração. Né? Se está trazendo um conteúdo de violência, ela tem que ser levada em consideração. E os profissionais aptos, que estão preparados para isso, é que irão identificar quais são as intervenções a serem tomadas. Mas a responsabilidade, né, como está no Estatuto da Criança e Adolescente, da família, da comunidade e do poder público. Então, todos nós temos responsabilidade de conseguir o quê? Acolher essa criança, compreender o que ela está dizendo e fazer os encaminhamentos corretos para que se tome as medidas preventivas. E não que a gente fique, como você traz muito bem, né, preso a preconceitos, a crenças, algo que não é realmente real. A gente pode auxiliar de fato a criança quando a gente acolhe o que ela está dizendo e faz os encaminhamentos adequados. E até nessa questão da denúncia, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de fazer a denúncia porque aquela violência geralmente acontece dentro da casa daquela criança, dentro das pessoas mais próximas, né, Fernanda? Exatamente. Tanto as pesquisas mostram isso, quanto a própria realidade, né? Se hoje a gente pega os dados do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, a gente percebe que a maior parte das situações de violência contra a criança e adolescente é no ambiente familiar, né? Ou são pais, ou são mães, ou tios, avós, pessoas que estão próximos à criança. Agora, o que é importante entender? Qual é o papel, por exemplo, do Centro de Referência Especializado, o CREAS? Porque o CREAS ele é composto por psicólogo, assistente social e um advogado que vai justamente o quê? Compreender o que está acontecendo e pensar quais são as intervenções para garantir os direitos da criança e da própria família, né? A base de orientação, apoio, trazer a questão dos encaminhamentos, né? Se a criança está fora da escola, porque os órgãos de proteção, como o Conselho Tutelar e o CREAS, eles são órgãos que estão aí justamente com esse objetivo, proteger a criança, né? Então as pessoas também têm que ter consciência que quando fazem uma denúncia, elas estão justamente protegendo essa criança. E a forma como vai intervir, diferentemente do que a gente possa pensar aí numa situação de delegacia, é uma forma de acolher essa situação, tentar compreender e fazer as intervenções necessárias. Né? A denúncia, ela é um termo realmente que ela é pejorativo, né? A gente associa já a questão de criminalização e outras questões. Mas quando a gente está falando de criança e adolescente, a denúncia é a informação que é passada para que os órgãos possam intervir de forma competente e, ao mesmo tempo, intervir para que essas violências cessem. Então, eu prefiro até chamar de notificação, ao invés de denúncia. E, Fernanda, hoje dentro do município, você estava me falando que tem 3 níveis de atendimento, né? Certo. Como é que funciona isso? Então, dentro da Secretaria de Assistência Social, como é o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, ele é nacional, né? E ele atua de que forma para pensar em matéria de proteção da criança e adolescente? Em 3 instâncias.
a prevenção, a intervenção e, numa última instância, quando a gente precisa de um acolhimento. Então, nós temos a proteção social básica, em que nós temos, hoje no município, nós temos 6 CRAs. Os CRAs são centros de referência que atendem as famílias nas áreas de maior vulnerabilidade aqui no município de Criciúma. Né? E essas áreas de vulnerabilidade estão equipes técnicas nossas, justamente para atender essas famílias e fazer um trabalho preventivo, fortalecendo o vínculo familiar, né? Trabalhando com essa família e com essa criança, para que essas situações de violência não ocorram. Então, esse é o nível de proteção básica, é prevenção. Depois, na média complexidade, nós temos os serviços que vão atender essas crianças quando os vínculos familiares já estão fragilizados em decorrência de uma ameaça ou violação de direitos. Então, aí a gente já tem uma violência física, psicológica, sexual ou outra negligência, entre outras. Então, a partir disso, as equipes de média complexidade, elas intervêm para quê? Para tentar prevenir um abrigamento. Prevenir o que a gente chama, né, de abrigo, os abrigos, que são esses espaços que acolhem essas crianças quando precisa de um afastamento, né, do grupo familiar. Esse afastamento ele vai se dar pelo Poder Judiciário, né, quando o juiz avalia que precisa desse afastamento porque a violência não consegue ser cessada. Então, o CREAS trabalha nesse sentido, de ainda tentar prevenir um acolhimento a partir de tentar reconstruir esses vínculos familiares. Como a gente falou anteriormente, como a maior parte das situações de violência contra a criança estão no ambiente familiar, o Sistema Único de Assistência Social, ele se baseia todo a partir desse vínculo familiar, a partir de trabalhar a família, né? Não focar apenas na criança, mas na família como um todo. Antes de a gente passar para o terceiro ponto, né, do terceiro nível de da questão do acolhimento mesmo, Fernanda, quando se identificou ali, né, naquele atendimento básico, às vezes se identificou que tem de fato uma violação, vocês vão intervir nessa família, vão fazer algum tipo de atendimento para evitar que a criança seja tirada desse seio familiar. Mas isso funciona? De que forma que vocês agem? Porque às vezes, né, a gente de fora é muito difícil pensar, será que isso dá certo, que não dá? Se essa criança já está sofrendo, será que esse pai, essa mãe vai parar? Certo. Isso até eu sempre avalio a partir do olhar da própria criança. Se você questiona ela, por mais que exista uma situação de violação de direitos, o vínculo familiar é tão fundamental, tanto para o desenvolvimento quanto o bem-estar de qualquer criança. Gostaríamos, claro, que fosse vínculos saudáveis, né? Que essa questão da relação com o pai, mãe, genitor, avó, avô, a pessoa responsável fosse sempre saudável, mas não é uma realidade. Então, assim, o vínculo familiar a gente tem que preservar no sentido de que ele é fundamental, tanto para o desenvolvimento, daí pensando em matéria de psicologia, físico, mental, social dessa criança. Então, por isso que o foco da política de assistência está sempre em tentar reconstruir esses vínculos. Claro que tem situações que a gente tem que perceber que a intervenção em si, e essa intervenção se dá através desde visita domiciliar, orientação, atendimento, encaminhamento, muitas vezes para tentar trazer a causalidade, o porquê que essa família viola o direito dessa criança, né? A gente tem que sempre ir na causa. É uma questão de drogadição, é uma questão de dependência química, é uma questão de saúde mental, né? Se trabalha a causa, o que gera essa violação de direitos. Por isso que tem efetividade, né? O atendimento de média complexidade quando ele se dá na questão da violência. Agora, é claro, temos casos extremos de violência que, apesar das intervenções, vai se avaliar a partir da equipe técnica, juntamente aí com o Poder Judiciário, que o encaminhamento vai ter que se dar, às vezes, para um abrigamento. E daí, sim, a gente tem uma terceira equipe, né? Que está dentro desses espaços, instituições de acolhimento, e aí novamente a tentativa vai ser essa, de tentar trazer à tona a situação, as causas daquela situação de violência que levou ao abrigamento, uma reconstrução ainda dos vínculos familiares para depois pensar numa adoção. Tudo isso se dá justamente pela importância que esse vínculo familiar existe e é de fato na vida de uma criança, né? Isso é o que acontece no Brasil inteiro, não é só aqui em Criciúma. No Brasil inteiro, nós temos toda uma legislação e orientações técnicas para se basear nesse
esse tipo de atendimento. E hoje esses abrigos, a gente tem abrigos em Criciúma? Temos. Hoje a gente tem 2 instituições que estão em formato de termo de colaboração, né, que é a nossa casa e o Abrigo Lar Azul. E esses são espaços de acolhimento tanto para meninos quanto meninas, né, que precisam desse abrigamento. Agora a gente está abrindo uma terceira instituição também, que vai acolher meninas vítimas de violência e meninos também com uma idade um pouco menor. E, Fernanda, uma criança que vai para um acolhimento, para uma nossa casa, por exemplo, ela vai ficar ali durante um tempo determinado pela justiça? Depende, assim, na verdade, o abrigamento, ele vai se dar de acordo com que a equipe técnica vai conseguindo trabalhar com essa criança. Não existe um período pré-determinado, né? A equipe técnica, ela vai justamente tentar resgatar esses vínculos, verificar uma família extensa. Se não obtiver nenhum dessas possibilidades, daí sim se pensa numa adoção. Mas não tem um tempo determinado, vai de acordo com o movimento, a história, né, o contexto familiar daquela criança. E para quem está nos assistindo, aí você falou que não gosta muito desse termo de denúncia, né? Mais uma notificação. Como é que a gente pode, às vezes, eu acho que tem uma criança aqui perto da minha casa, no meu condomínio, no meu prédio, na minha rua, que não está indo para a escola, às vezes eu acho que ela está sendo agredida em casa. Como é que a pessoa pode fazer, né, esse comunicado para que vocês averiguem essa situação? Perfeito. O Conselho Tutelar é a nossa porta de entrada, né? Se você acessar, você vai ver que tem número 0800, assim como tem números diretamente com o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar é o órgão responsável por receber essas notificações e fazer os encaminhamentos para a rede de atendimento, inclusive para o CREAS, que é o órgão esse que acompanha as famílias já em situação de violação de direitos. O Conselho Tutelar acaba sendo um braço de vocês. O Conselho Tutelar, ele existe em todos os municípios, né? E ele é o órgão responsável pela proteção de crianças e adolescentes, né? De fazer o Estatuto da Criança e Adolescente aí ter vigor e realmente na prática ocorrer. A gente ainda precisa aprender muito sobre essa questão de violência, de cuidados com crianças e com adolescentes também, porque quando a gente fala, Fernanda, é uma criança, a gente vê uma criança pequenininha, a gente tem mais tendência a querer intervir de alguma forma. Quando é um pouquinho maior, eu imagino que a gente já pense um pouquinho mais, não, é adolescente, será que é assim mesmo? Será que ele já não fala? Mas o adolescente, ele também precisa desse atendimento, Com né? certeza, Carol, até porque se a gente pensar até os 17 anos, por que eles estão numa fase peculiar de desenvolvimento? Porque eles precisam de um adulto, né, para se responsabilizar. Tanto que o adolescente, antes dos 18 anos, ele não responde por si. Justamente a nossa legislação prevê isso porque está em fase de desenvolvimento. E daí a questão do pensamento, né, a consciência, eles ainda precisam de um adulto para responder por eles. E da mesma forma precisam para proteger, né? Independente aí se é uma criança de 14, 15, 16 anos, também precisa de um adulto para proteger. E na ausência dessa família, são os serviços, né, que devem dar conta, que é o poder público, para poder dar esse suporte. E a gente pensar que a criança pequena causa, né, essa comoção, da mesma forma uma criança, um adolescente pode estar sofrendo esse tipo de situação e pode intervir. E a gente precisa intervir, aliás. E, ao mesmo tempo, se a gente pensar em matéria do que pode gerar uma situação de violência na vida de uma criança e adolescente, quanto mais precoce, mais cedo, realmente, às vezes, os sintomas que irão aparecer na vida adulta, as interferências negativas vão ser maiores. Mas o adolescente de 15 a 17 anos também passa por isso e também pode gerar aí uma série de problemas de ordem de saúde física, de ordem de saúde emocional. Então, quanto mais cedo a gente intervir, melhor, mas que a gente possa intervir em todos os casos, né? E resguardar aí os direitos e o bem-estar de forma integral de todas as nossas crianças e adolescentes, né? Aqui falo pelo município de Criciúma, mas é uma realidade nacional. Fernanda Maia, psicóloga, coordenadora de proteção social, especialista no SUAS. Muito obrigada pela conversa aqui com a gente. Também, acho que a gente precisa, né, cada vez mais de espaços para conversar, para debater e também para a gente parar para pensar em algo que às vezes a gente passa os nossos dias sem considerar que isso acontece. Concordo, a gente precisa plenamente olhar melhor para essa questão, né? Concordo plenamente. Eu agradeço pelo espaço e pela possibilidade de estar trazendo esse assunto em pauta. Obrigada. A gente que agradece. E antes de encerrar, a gente tem aquela dica semanal, todas as segundas-feiras, com o Dr. Gustavo Vizinoni da Uralsim. E você assiste, acompanha a partir de agora comigo, aqui no Tudo a Ver. Dicas de saúde bucal.
Oferecimento Oral Sim. Bom dia, Carol. Bom dia, queridos telespectadores. Eu sou o Dr. Gustavo, diretor clínico da Oral Sim Implantes aqui de Criciúma, e hoje eu vim trazer um recado muito importante para você que sofre com a falta de dentes, para você que já usa uma dentadura, para você que já usa uma ponte móvel e que não quer continuar usando esse tipo de próteses móveis. E para você também que sofreu algum problema recente no seu dente, onde está indicada a extração desse dente e a substituição pelo tratamento com implantes dentários. Gente, eu vim aqui hoje para falar que ainda dá tempo sim de você realizar o seu tratamento com implantes dentários ainda neste ano de 2019. Por que eu digo isso? Nós temos uma modalidade de tratamento aqui na Oral Sim que se chama carga imediata. É um tratamento muito simples, porém fantástico, onde o dentista consegue instalar o dente, consegue instalar um implante e confeccionar um dente em apenas 3 dias, devolvendo aquele dente firme e fixo que você tanto precisa. É uma modalidade hoje mais rápida no tratamento com implantes dentários e por isso que você consegue realizar seu tratamento do início ao fim ainda neste ano de 2019. Lembrando que a gente já está na reta final do ano, nós estamos nas últimas semanas aqui de novembro, início de dezembro, então ainda dá tempo de você realizar o seu tratamento. E para as pessoas que não podem fazer, que não estão selecionadas para fazer a carga imediata, a gente sempre confecciona um dente provisório, porque a gente entende o quanto isso é importante para você e é mais uma forma da gente demonstrar o nosso carinho no atendimento aqui na Oral Sim. Então, se você precisa realizar seu tratamento com implantes dentários, não deixe para a última hora, não deixe para as últimas semanas de dezembro. Procure seu dentista agora, procure a Oral Sim agora. Entre em contato com a nossa clínica, venha conhecer sobre os nossos tratamentos, sobre as nossas opções de tratamento, a nossa estrutura, os nossos profissionais, que eu tenho certeza que uma dessas opções é a opção perfeita para você. O nosso telefone é o 3045-7777, lembrando que também esse telefone é o WhatsApp, então você pode adicionar no seu telefone celular e enviar uma mensagem aqui para a nossa equipe com suas principais dúvidas, ou então para marcar sua primeira consulta, sua primeira avaliação para conhecer os nossos tratamentos. Um grande abraço a todos e eu espero por você! Dicas de saúde bucal. Oferecimento Oral Sim. E com essa informação, a gente vai encerrando mais uma edição do Tudo a Ver. Obrigada a você pela audiência e pela companhia. Siga acompanhando a nossa programação aqui na RTV. Um abraço e até mais.